é ir no viveiro. Então, foram lá no viveiro e destruíram as mudas, que é o que vocês viram. Bom, evidentemente que a RBS lá do Rio Grande do Sul, que é a sucursal da Globo, financiada pela Aracruz, pública e notoriamente. Os políticos financiados pela Aracruz. Bom, eles ficaram 15 dias na imprensa nos chamando de tudo quanto é nome. Até de palmeirense nos chamaram. De prostitutas, de malamadas, de atrasadas. Até o José de Souza Martins, que é um grande sociólogo amigo nosso, disse que elas recuperaram o movimento lá daquelas mulheres que quebravam as máquinas no século XVII na Europa. Uma loucura. E uma funcionária que o trabalho dela era usar um microscópio para ver se tem fungo na mudinha, né? E eles transformaram essa senhora numa cientista e deram o título de cidadã honorária gaúcha na Assembleia. Nós entramos lá, vamos pesquisar então o currículo light dela, o que é no CNPq. A mulher tem 2º grau, é uma funcionária lá, tá bom, andava com jaleco branco, Aracruz e tal, e olhava que o menino de 2º grau também olha no microscópio para entender que dá para enxergar as bactérias, não sei o que. Transformaram numa cientista e nós até hoje somos acusados de sermos contra a ciência, né? Agora, depois de passado esse tempo, para encerrar, a própria Aracruz fez pesquisa de opinião e eles reconhecem que eles perderam a batalha ideológica na sociedade gaúcha. Porque quando começou a crescer os eucaliptos e o pessoal andar de ônibus para o interior e começa a ver só eucalipto, só eucalipto, só eucalipto, e cadê as vacas de leite, e cadê o milho, e não vê mais nada, só eucalipto, a população começou a se dar conta. As mulheres tinham razão. E começou a alterar o clima. Agora nós passamos 20 dias de seca em pleno inverno. Mês de junho e julho no Rio Grande, para quem se criou lá, era de tudo mofar. De tanta chuva e umidade, corre água nas paredes lá no Rio Grande no dia de inverno. Agora são 20 dias de seca, 28 graus. As pessoas começam a se perguntar, mas nunca foi assim. Aí algum louco diz, é eucalipto. E começa a repetir, é eucalipto, e é mesmo. Né? Então, eles reconhecem que na população, a população já nos dá razão. Né? Agora, infelizmente, até nós reverter então o monocultivo vai levar 14 anos. Não? Até colher-se, cortar. E até vir uma legislação e juízes com coragem de aplicar a lei ambiental, porque tinha um estudo da FEPAM proibindo. Aí o que a IEDA fez quando se elegeu? Mudou a secretária de Meio Ambiente, porque a própria primeira secretária que ela botou era contra, mudou. Aí ficou da Fundação FEPAM, que era contra, mudou também. Aí muda tudo, né? Ela faz o que quer, tá bom, bota aí o que tu quiser, mas é contra a lei, né? Ou seja, é um crime ambiental que eles estão fazendo lá. No caso do Rio Grande, o segundo crime, que vocês devem estar acompanhando, é que a Storaense comprou 86 mil hectares na faixa de fronteira, que é proibido, não podia. Ou seja, até podia ter comprado se antes pedisse licença para o Conselho Nacional de Segurança, mas eles quiseram dar uma de João Sem Braço, montaram uma empresa fantoche com os 2 diretores brasileiros, e por ser brasileiros eles achavam que ia passar, né? Então, já tem um processo lá de um promotor que reconheceu que é ilegal. O INCRA não aceitou o registro das propriedades que eles compraram, mas as propriedades estão lá cheias de eucaliptos, 86 mil hectares. Então, um problemão, né? E não sabemos como é que vai, mas nós avisamos. Porque eu tive a experiência, né, de ter julgado, interferido uma liminar, uma integração de posse movida contra o movimento que estava numa área de eucalipto, e a grande alegação era achar uma área extremamente produtiva, né, essa área de eucalipto, enfim, com esse plantio devastador em todos os sentidos, e produtivo para quem? Né? Então, eu não acho nem que é muito difícil a gente regulamentar isso, não é tanto uma questão de legislação como você falou, uma questão de entendimento, né, do que significa, qual o significado da terra. E isso é entranhado no sentido ideológico, né, no sentido de contraposição ao capitalismo que a gente vê aí. Quer dizer, tem jeito dentro do que a gente tem aqui, a gente não precisa mudar nada, a gente precisa esclarecer. Né? E esse, eu acho que esse trabalho de educação, de conscientização da população, como está acontecendo no Sul, não é? Que é por meio do
impacto visual, acho que está acontecendo aqui também no Sudeste. Recentemente houve uma ação proposta por um defensor público em São Luís do Paraitinga. Eu ia falar isso. Disso, então. E foi concedida a liminar para barrar, assim, ver todos os critérios para concessão de licenciamento ambiental diante dessa devastação comprovada, assim, aí sim, cientificamente, que o plantio de eucalipto causa, né? É de pouquinho, né? Quer dizer, é um movimento de conscientização. E é muito interessante que a gente percebe que há um fosso, né, de informação da sociedade que tem o poder de consciência, entre aspas, que é bem informada, que estuda os filhos, com a realidade que é o MST. Quer dizer, muita gente já trabalha com a imagem, já é bandido, né, além de perceber isso da mídia, também tem uma ignorância que faz com que pense isso. Porque, por exemplo, quantos números existem no MST? Quantas pessoas estão envolvidas? Quantos assentamentos tem? As pessoas não sabem a imensidão e a representatividade disso, né? É uma coisa muito importante a informação. A aplicação da desapropriação é uma vergonha. Os juízes fazem o que querem. Aqui em São Paulo está bloqueada a reforma agrária, tem mais de 15 áreas que os juízes federais, sem nenhum argumento sério, bloquearam depois de desapropriado, e muitas delas com depósito em juízo. Né? E aí o fazendeiro recorre e por algum frique aí, para. Né? É mal aplicada porque a Lei Agrária de 93 determina que se aplique o índice de produtividade médio para saber se é improdutivo ou não naquele item do econômico só. Pois os indicadores que medem o econômico são usados do Censo Agropecuário de 75. E nós pedimos para o Lula 10 vezes, atualize, nem precisa lei, é uma portaria assinada pelo ministro da Agricultura e o da Reforma Agrária. O da Reforma Agrária já assinou, mas o da Agricultura não quer assinar e o Lula não tem coragem de chamar os dois, assina aqui. Que nem é lei, é uma portaria, aliás é obrigação atualizar os índices. Ele está mais que cumprindo a lei, né? De 75, está 30 anos atrasados. Bem, mas os outros aspectos que você chamou a atenção são também importantíssimos e que daí eles nem dão bola, que é os outros aspectos da cumprir a função social, que é o respeito ao meio ambiente, né? E é o respeito às condições de vida da população que vive lá. O trabalho escravo, quando existe, não foi desapropriado até hoje nenhuma fazenda por trabalho escravo. Tá bom, tem uma lei no Congresso que já passou pelo Senado e está parada na Câmara, mas independente daquela lei, vocês vão de convir comigo, se aplicar a Constituição naquele item da função social, é óbvio que o trabalho escravo é, né, um absurdo, nem precisa uma nova, né, seria chovendo molhado, como nós dissemos, né? O governo Lula era uma esperança para o movimento que as coisas ficassem melhores? Melhor nós não entrar na política, né? Fala um pouquinho. O governo Lula... Se você fala assim, a reforma agrária está parada, está estagnada, há um contributo evidente da linha política adotada pelo governo atual. E todos nós, quer dizer, leigos ou não, tínhamos aquela esperança, quem votou no PT a primeira vez imaginava que alguma coisa diferente ia acontecer. E você traz um relato para nós, né, que isso não aconteceu como se imaginava. A luta continua, é necessário, tudo isso é importante, mas politicamente não temos um instrumento, né? Tu sempre faz pergunta muito difícil. Qual é a nossa avaliação do governo Lula, então? Pode ser. O PT